Qual é a forma melhor, mais fácil e mais eficiente de montar uma carteira de ações considerando a realidade de um investidor comum? Você está no canal O Investidor Cético, eu sou seu host André Massaro e nesse vídeo eu vou compartilhar com você um pouco da minha experiência como alguém que monta carteiras de ações profissionalmente para que você consiga montar suas próprias carteiras de forma coerente, com riscos controlados e que sejam alinhadas com o seu perfil e com seus objetivos. Montar carteiras de investimento não é difícil, não precisa ter nenhum conhecimento super sofisticado para criar carteiras adequadas. Mas também não é a coisa mais fácil do mundo, exige alguma técnica, algum conhecimento e algum acompanhamento. Do contrário, você não faz uma carteira de ações, e sim um amontoado. E fazer uma carteira coerente, equilibrada e bem diversificada não é só ficar juntando um monte de coisa diferente e ver no que dá. Inclusive tem gente que faz carteiras super diversificadas, só que sem critério. E essas carteiras acabam tendo um risco maior do que uma pequena quantidade de ações. Esse vídeo tem o apoio da Smart Invest. A Smart Invest é ligada à SmartBot, uma das mais tradicionais empresas de automação de operações financeiras do Brasil, e ela oferece carteiras prontas e totalmente automatizadas. Você não precisa fazer nada, é só colocar o dinheiro na corretora da sua preferência, que tem a parceria com a SmartBot, e deixar a coisa acontecer. As carteiras são criadas e mantidas por ninguém menos que eu mesmo, usando modelos quantitativos que são obviamente mais sofisticados que aquilo que eu vou apresentar nesse vídeo. Mas se você quer investir sem precisar fazer nada, clica no link aqui em cima ou na descrição e conheça a Smart Invest. Mas tudo bem, você não quer saber de carteira automatizada, você quer criar sua própria carteira usando um modelo lógico, objetivo, de base quantitativa, bem na linha investidor cético, só que simplificado. Vamos lá, seu desejo é uma ordem. A montagem de uma carteira de ações tem duas etapas. A primeira etapa é a seleção das ações. A segunda é a montagem da carteira em si, onde se define alocações, proporções e os critérios de revisão e atualização da carteira. E essas etapas básicas são exatamente aquilo que eu faço na Smart Invest. Então, começando com a seleção das ações, existe uma infinidade de critérios de seleção. Existem critérios baseados em análise fundamentalista, como múltiplos financeiros, critérios baseados em análise técnica, como tendências de longo prazo e todo o resto, que inclui até o chute puro e simples. Pessoalmente, a minha abordagem preferida para selecionar ações para uma carteira de longo prazo, não uma carteira de trading de perfil mais especulativo, é usando aquilo que se chama de fatores. Os fatores de risco. Essa abordagem é conhecida como Factor Investing e se você tem interesse, tem um mini curso sobre isso aqui no canal, link aqui em cima ou na descrição. Os fatores são características de uma ação que são associados a um desempenho acima da média. E esses fatores não são simplesmente inventados. Alguns já foram estudados exaustivamente, tanto em contextos profissionais quanto acadêmicos, e são bastante robustos e confiáveis. Valor, por exemplo, é um fator reconhecido. Empresas que têm um baixo preço em relação ao valor tendem a ter uma performance superior. O mesmo diz respeito a tamanho. As chamadas small caps, como um todo, tendem a ter uma performance melhor que as ações de empresas maiores. E isso falando em prazos longos e em vários mercados. Eu sei que alguém pode dizer aí com razão que aqui no Brasil as small caps vêm decepcionando há anos. Mas em um contexto de prazo realmente longo e considerando vários mercados, elas tendem a ter retornos melhores. O interessante de usar fatores é que eles ajudam a evitar o stock picking, que na maioria das vezes é uma ilusão. Então, ao invés de você ficar ali caçando ações individuais em busca das melhores ações, você gera uma base já pré-qualificada, filtrada e dessa base você vai fazer as suas alocações. Vamos imaginar que você vai usar um critério de valor. Por exemplo, o índice preço-lucro, PL, que é um dos mais tradicionais indicadores financeiros. Você pode usar uma ferramenta para filtrar as ações conforme um critério que você estabelecer. Por exemplo, PL abaixo de 10, que indica que a ação está barata, mas acima de 0 para excluir as empresas que estão no prejuízo.
Para isso, você usa uma ferramenta que é chamada de Stock Screener, que filtra as ações da bolsa, deixando só as que atendem aos critérios que você definir. Existem várias ferramentas que fazem isso, a maioria paga, mas tem algumas gratuitas que fazem isso, sendo que a mais tradicional no Brasil é a Fundamentos. O link está aqui na tela e na descrição. Você pode selecionar por valor, por tamanho, por distribuição de dividendos, enfim, aqui é você quem manda. Você pode inclusive combinar critérios diferentes e aí você vai ter uma base reduzida e filtrada de ações. Aqui, num exemplo, eu usei como filtros PL abaixo de 10, mas acima de 0, Dividend Yield mínimo de 6% e patrimônio líquido mínimo de 5 bilhões de reais. Ou seja, eu quero ações que sejam de baixo preço em relação ao valor, que paguem dividendos altos e eu quero empresas maiores, eu não quero small caps nesse caso. Esses filtros reduziram a base de ações de 425, que é a quantidade total que aparece no Fundamentos, para 42. Ou seja, agora estamos só com aqueles 10% que atendem aos critérios que a gente definiu. Até aqui tudo bem? Então aproveita para se inscrever no canal, deixa o seu like e conta nos comentários quais são os seus critérios favoritos para selecionar ações. A segunda etapa é a montagem da carteira. E aí vem uma pergunta crucial. Qual é a quantidade ideal de ações que uma carteira deve ter? Eu não vou ficar enrolando, dizendo que depende, veja bem, eu vou dar uma resposta direta. 20. E por que 20? Eu não vou entrar nos pormenores técnicos, quem sabe num outro vídeo, mas é um número consistente com muitos estudos, inclusive acadêmicos, e testes que eu mesmo já fiz, que sugerem que abaixo de 20 o risco fica concentrado demais, e acima de 20 o ganho adicional que você tem de diversificação fica irrelevante. A carteira fica mais complicada, mas não necessariamente mais segura. Quando eu monto uma carteira quantitativa pura, lá na Smart Invest, por exemplo, eu faço a filtragem de ações e jogo todas as ações em uma ferramenta proprietária, onde eu digo a quantidade de ações que eu quero e se tem algum limite máximo de exposição por ação individual. Aí entra em ação um verdadeiro moedor de carne eletrônico que vai considerar coisas como volatilidade, correlação entre as ações e vai me montar a melhor carteira possível em termos de risco e retorno nas exatas proporções para chegar nessa composição otimizada. Eu não preciso escolher as ações, eu só jogo aquela base filtrada e a máquina faz todo o trabalho. Essa é a vantagem de ter a Skynet das finanças trabalhando para mim. Porém, na realidade de um investidor comum que não tem esse tipo de ferramenta, minha recomendação é que se use um modelo de carteira que é chamado de carteira de estratificação setorial com pesos fixos. É um nome bonito, meio gourmetizado, para dizer que é uma carteira que você pega o patrimônio e divide ela em bloquinhos de mesmo tamanho e atribui cada um desses bloquinhos a uma ação de um setor diferente. A questão do setor é um pouco intuitiva, pois presume-se que diferentes setores têm diferentes correlações, o que ajuda a diversificar corretamente e diminuir o risco da carteira. Uma ação de varejo, tipicamente, vai ter uma correlação diferente de uma ação de siderurgia. Às vezes pode ser que não, mas na maior parte das vezes as ações dos diferentes setores têm correlações diferentes, então você pode misturar meio a olho, pois muito provavelmente não vai haver concentração de risco. Quando se usa uma ferramenta dedicada, como eu faço, aí não tem intuição. Aí é uma máquina calculando tudo e ações de setores diferentes que tenham correlações parecidas, ainda que seja uma coisa temporária, vão ser identificadas e, conforme o caso, são excluídas da seleção final. Mas quando você tem uma carteira de 20 ações, ainda que algumas ações acabem tendo alguma correlação, o próprio tamanho da carteira ajuda a amortecer uma eventual concentração de risco que possa acontecer. Então, nesse modelo de estratificação, vamos imaginar que você tenha 500 mil reais e vai investir em 20 ações. Você vai criar 20 caixinhas de 25 mil reais, equivalente a 5% do patrimônio, e vai alocar a cada uma dessas caixinhas uma ação de um setor diferente que tenha se qualificado nos seus critérios de seleção e de filtragem. E aí, o que falta para deixar tudo perfeitinho é você ter um critério de rebalanceamento. Se quiser fazer algo simples e funcional, a dica é fazer um rebalanceamento
balanceamento semestral ou trimestral, se quiser um pouco mais de atividade. Você pode filtrar as ações novamente, ver se alguma não atende mais os critérios e se tem alguma outra que possa substituir, e também ver como ficaram as proporções, se a carteira não ficou muito desequilibrada. E aí é só ir repetindo o procedimento no intervalo de tempo que você definir. Particularmente, eu não sou fã de análise setorial, dessa coisa de tentar descobrir quais são os setores mais promissores. De tudo que eu já vi, já estudei, já testei, esse papo de setores promissores não passa de chute e de conversa fiada. É puro storytelling para render conversa e para vender relatório de análise. Aliás, a análise de setores é algo que me faz lembrar porque eu resolvi virar o investidor cético. Só que nesse tipo de modelo que eu estou propondo, o setor funciona como um proxy, olha que palavra bonita, para descorrelação. Pegando ações de setores diferentes, a gente intuitivamente consegue descorrelacionar e, consequentemente, diversificar de forma eficiente. Quando eu uso o meu moedor de carne eletrônico, eu não preciso me preocupar com isso. Ele não olha setor, ele só olha correlações e volatilidades. É 100% dados e 0% achismo. No caso da carteira de estratificação, que eu proponho aqui, tem um elemento de achismo, mas é um achismo benigno, só mesmo para facilitar a vida do investidor que não tem acesso a ferramentas sofisticadas. E se você gostou desse vídeo e se interessa por carteiras, por modelos de carteiras diferentes, acho que você vai gostar desse outro vídeo do canal sobre a estratégia Barbell, que é uma outra abordagem de construção de carteiras que, por caminhos diferentes daquele que eu mostrei aqui, também tenta maximizar retornos e diminuir os riscos.